Olá, estamos aqui mais uma vez para passar o nosso devocional nos Salmos, de toda terça, e dessa vez no Salmo de número 90, que diz assim, o verso 1 e 2 apenas, que lerei. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Quem escreve esse salmo é Moisés, e é um dos poucos salmos que Moisés escreve. Moisés, o homem de Deus, é o título desse salmo. Moisés era considerado o maior homem do Antigo Testamento, ou melhor, o maior profeta do Antigo Testamento. Houveram outros grandes homens como Davi, como Abraão, como Isaac, Jacó, mas Moisés era o maior. Sabemos que o maior homem revelado nas Escrituras é o Senhor Jesus Cristo, que também é divino. E nesse salmo, o argumento de Moisés é que Deus, ele é superior a todas as coisas. Ele é superior aos homens, ele é maior. Deus é superior, mesmo que nós não compreendamos a sua superioridade. E o que Moisés vai fazer nesse salmo? Ele vai trazer alguns argumentos, na verdade 3 argumentos bem básicos sobre a superioridade de Deus sobre os homens. O primeiro argumento de Moisés é a eternidade de Deus. Isso fica evidente do verso 1 ao verso 6, quando ele enfatiza na eternidade que Deus é Deus eterno, que não tem início e não tem fim, e que os homens têm um fim. No verso 3 diz, Tu reduzes o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens. Deus reduz o homem ao pó porque o homem não é eterno, só Deus é eterno. É lógico que em Cristo Deus se fez por um tempo homem, mas ele continuou divino, eterno, grande, como o próprio Deus já foi revelado no Antigo Testamento antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Isso fica muito evidente, e o salmista vai dizer que 1000 anos é como um dia para o Senhor, que a vigília da noite não é nada diante do Senhor, que Ele tem domínio sobre a natureza. O nosso Deus é um Deus eterno. Você acredita nisso? Esse atributo de Deus não é compartilhado conosco, que é um atributo muito alto, é único, somente Deus é eterno, somente Deus não teve início e somente Deus não tem fim. Nós podemos, na verdade, não ter fim, mas temos início. Tivemos um início quando fomos criados pelo Senhor. Deus é eterno, por isso você deve louvá-lo, por isso você deve se voltar a Ele, porque Ele é superior a você e a mim. O segundo argumento de Moisés é a santidade de Deus. Isso fica evidente do versículo 7 até o verso 12. No 7 ele já diz, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Deus em sua ira odeia aquele que peca nesse sentido, aquele que permanece no pecado, aquele que não quer andar com Ele. Deus pesa a sua mão sobre o pecador que não se arrepende do seu pecado. E a santidade de Deus é algo muito distinto, porque Ele não peca, Ele não se mistura ao homem nesse sentido. Mesmo quando Ele encarnou, Ele não se misturou ao pecado. Cristo não se tornou pecado na sua moralidade, Ele se tornou pecado, sim, na imputação, no receber os pecados na cruz e pagar os pecados em nosso lugar. A nossa pecaminosidade comprova a santidade de Deus. Deus é santo, e como Deus santo, Ele comprova a sua ira sobre aqueles que, conhecendo Ele, não se rendem à verdade, não se rendem a Deus. Por isso, nós podemos pensar nesse argumento que Moisés está tratando e aplicar em nossas vidas. Nós temos nos voltado ao Senhor, nos arrependido de nossos pecados, porque a ira dele pode ser revelada, mas assim como a sua graça também foi revelada em Cristo Jesus, assim como o pecado revela a ira do Senhor, também revela a graça do Senhor. E Moisés argumenta isso. Será que você crê nesse Deus que é santo? Espero que sim. O terceiro argumento de Moisés é a bondade de Deus. Do verso 13 ao verso 17 ele fala sobre isso. Ele diz, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ele diz no verso 14. Moisés quer a bondade de Deus, porque ele sabe que nenhum ser humano é tão bom quanto Deus. Deus é bom, é elevado. Em Deus nós encontramos a verdadeira bondade. Nós tentamos encontrar bondade nos seres humanos e encontramos em alguma medida coisas boas, mas não a bondade suprema e reveladora de Deus, que nos é dada por meio de Cristo.
Em Deus nós temos felicidades, em Deus nós temos alegrias, em Deus, mesmo quando somos disciplinados, como o verso 15 vai dizer, Ele pode nos alegrar durante os nossos dias. E aí o Salmo ele vai concluir dizendo: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Por causa da bondade de Deus, Ele pode pedir para que Deus confirme as obras das mãos dEle e as nossas obras. Você acredita na bondade de Deus? Você percebe a bondade de Deus naquilo que Ele te dá, na alegria diária, na vida diária? Eu espero que sim. Eu espero que esses argumentos cheguem ao seu coração poderosamente e que você acredite na eternidade de Deus, que você acredite na santidade de Deus e que você acredite na bondade de Deus. Que Deus te abençoe. Siga Jesus Cristo e estamos juntos. Amém e amém.